A paz do Senhor, meus irmãos, minhas irmãs, sejam muito bem-vindos ao nosso canal. É tempo de ensinar EBD, um canal exclusivo para os amantes da escola bíblica dominical. E hoje iremos estudar uma aula muito importante, que é a lição de número 3, que tem como título Missões Transculturais no Antigo Testamento. Então, antes de nós começarmos a nossa lição, uma lição bastante especial, quero pedir a vocês que vocês nos ajudem, ajude o nosso canal a crescer. Compartilhe os nossos vídeos, você que já conhece o nosso conteúdo, a nossa responsabilidade que nós temos com o texto, compartilhe esse vídeo, não deixe de deixar o seu like, o seu comentário, isso é muito importante para o nosso canal. E também, você que não é inscrito, nos dê essa força, nos apoie, se inscreva em nosso canal. Se inscrevendo em nosso canal, não se esqueça, em hipótese alguma, de ativar o sininho das notificações. E com isso, você terá aí a lembrança do YouTube todas as vezes que nós lançarmos vídeos semanais no canal, ok? Então vamos lá. Vamos entender a nossa lição, vamos entender o nosso texto. Vai ser uma lição maravilhosa que iremos extrair muitas coisas importantes, ok? Então vamos lá. O nosso texto áureo vai dizer: e disse mais, pouco é que sejas o meu servo. Aqui nós temos uma palavra de Deus ao profeta Isaías dizendo: você não será apenas o meu servo, não será apenas o meu servo. E o texto diz: para restaurares as tribos de Jacó e tornares a trazer os guardados de Israel. Como ele não será mais apenas o seu servo, ele terá a responsabilidade de trazer de volta os que ficaram vivos e criará de novo a nação de Israel. E com isso também te dei para a luz dos gentios, para seres a minha salvação até a extremidade da terra. O que isso quer dizer? Quer dizer que, além dele não ser mais apenas um servo do Senhor, ele será luz para outros povos, a fim de levar a salvação ao mundo inteiro. Então essa é a ideia fundamental do versículo de Isaías, capítulo 49, versículo de número 6. A verdade prática deixa muito bem claro o amor de Deus para com as nações, ou seja, o amor é a centralidade da missão de Deus. Então, as nações devem ser o mesmo objetivo, ou seja, o amor de Deus para com as nações deve ser o mesmo objetivo de todos os que militam para a salvação das almas perdidas. A questão do objetivo, segundo o maior mandamento da Bíblia: ame o teu próximo como a ti mesmo. Então esse é o grande objetivo de todos os que militam. Ou seja, se nós entendemos que o amor é a centralidade da missão, não podemos nos esquecer do seguinte: é preciso acreditar no amor de Deus. Anote essa frase aí, porque ela será muito importante para o desenvolvimento do tema. É preciso acreditar no amor de Deus. Então, quando nós olhamos para essa questão, o amor de Deus é a verdadeira motivação do crente para realizar a obra missionária. O amor de Deus é a verdadeira motivação. Então é por isso que nós precisamos de acreditar no amor de Deus, ok? Então, entendendo toda essa questão, 1 Reis capítulo 19 e Jonas capítulo 1, eu só queria destacar apenas 4 pontos. Primeiro é concernente a 1 Reis 17,
Ou seja, nós estamos falando do amor de Deus a uma mulher, o amor de Deus a um indivíduo, o amor de Deus a uma casa, o amor de Deus a uma família. Quando nós entramos em Jonas, capítulo de número 1, nós vamos ver o chamado de Jonas a uma cidade. Então nós temos o amor de Deus na coletividade, o amor de Deus para com uma cidade, o amor de Deus para uma nação. Então você vê que há um contraponto entre os dois elementos, as duas histórias. Um fala de um indivíduo, uma casa e uma família. No outro, nós temos uma coletividade, nós estamos falando de uma comunidade, de uma cidade grande, uma cidade em desenvolvimento. Então, o que nós podemos extrair aqui também? Que antes de amar alguém que não conhecemos, Deus já amava essa pessoa. Então isso serve como base para a nossa missão. Antes de amar alguém que nós não conhecemos, Deus já amava essa pessoa, ok? Então, nós vamos entrar, como nós vamos entrar aqui no texto, então as outras duas partes que eu queria destacar é a questão do versículo 9 de 1 Reis 17, né? Levanta-te e vai a Sarepta. Habita ali, porque eu ordenei que uma mulher viúva te sustente. Ou seja, levanta-te e vai a Sarepta. Jonas capítulo 1, versículo 2, levanta-te e vai à grande cidade de Nínive. Então você vê que há uma diferença, mas um objetivo em comum, um objetivo em especial, um objetivo que é vidas, pessoas, ok? Então vamos lá para a nossa introdução. Na lição anterior vimos a natureza missionária de Deus por meio de sua relação com Abraão. Concernente à questão de Abraão, nós já vimos na outra aula também a questão do chamado, da ordem e da resposta. Então, chamado, ordem e resposta. Baseado no quê? Que tem como alicerce quais fundamentos? Primeiro, promessa. Segundo, bênçãos espirituais. Então isso faz com que Deus chame Abraão e através da família de Abraão, ele abençoa a todas as famílias da terra, tá bom? Lembrando que através de Abraão nós temos aí futuramente o nascimento de uma nação, e através do nascimento de uma nação ela também recebe essa incumbência, essa missão de propagar os propósitos divinos de salvação para o mundo, ok? Então depois nós vamos ver a questão de Elias, como já foi falado, o profeta Jonas também. Então no tópico de número 1, a introdução é apenas o resumo do texto já explicado e analisado. Então o autor faz uma introdução, então ele tem todos os objetivos aqui embutidos, né, que são do tópico 1, 2 e 3. Então vamos lá, o tópico de número 1 vai dizer Israel, um povo escolhido para um propósito missionário. Então nós temos o plano de Deus, a falha de Israel e a contribuição de Israel para o mundo. Então nós temos 3 pontos dentro dessa ideia do povo escolhido para um propósito, tá bom? Então aqui dentro dessa questão, nós vamos ver que para que fosse proclamado o testemunho de Jesus Cristo, era necessário que tivesse um início de uma história que se desencadeasse no nascimento, crescimento, desenvolvimento e também das atividades religiosas de Jesus, tá bom? Então aqui, Gênesis capítulo 12, versículo 3, já deixa muito bem claro,
e por meio de você eu abençoarei todos os povos da terra. É uma das promessas e das bênçãos espirituais que Deus determina para Abraão. Então nós vamos ver aqui versículos como Mateus 24:14, e a boa notícia sobre o reino será anunciada no mundo inteiro como testemunho para toda a humanidade. Então virá o fim. Então essa boa notícia é as boas novas. Mateus 28:18-20, que é o texto que é colocado aqui, Jesus disse: Deus me deu todo o poder no céu e na terra, portanto vão a todos os povos do mundo e façam com que sejam meus seguidores, batizando esses seguidores em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e também ensinando-os a obedecer a tudo que eu tenho ordenado a vocês. E lembrem-se disto: eu estou com vocês todos os dias até o fim dos tempos, ok? Então nós temos aqui a vontade divina sendo exercida no plano salvífico de Deus, que iniciou-se através da vida e obra de Abraão e sua família, né? Então, nesse sentido, o meio planejado de Jesus, do nascimento de Jesus, passaria por uma nação, ok? Então vamos lá. Então o Pai clamou a nação de Israel como povo missionário. Eu me lembro que eu anotei aqui que Abraão, ele foi chamado, se não me falha, opa, tá aqui, ó. Abraão, ele nasceu 292 anos depois do dilúvio. Então nós temos aí um período muito próximo do dilúvio, onde Deus chama um dos descendentes de Noé, que no caso é o seu filho Sem. Então Abraão é um semita dos descendentes de Sem, para ser um povo abençoado, selecionado para que o Messias viesse. Só que dentro desse interim, as falhas de Israel acontecem. Ou seja, eles se contaminaram com a religiosidade pagã, principalmente dos cananeus, que eram os descendentes de Cã. Lembra? Sem, Cã, Jafé. Abraão é descendente de Sem. Os povos que habitavam Canaã, por isso que fala Canaã, é os descendentes de Cã. Cã, em muitas traduções, poderia significar quente, ou seja, é um povo totalmente diferente, mas descendentes dos filhos de Noé, que é o seu filho Cã, e que se envolveu muito com a idolatria. Então esses descendentes de Sem não deveriam se misturar com os povos de Cã. E foi ao contrário, né? Porque o próprio Deus deixou bem claro para a nação de Israel, porque não era porque eles eram bonzinhos, legalzinhos, não. É porque a nação de Cã era uma nação perversa, idólatra. Então Deus ia tirar eles da terra de Canaã para colocar os descendentes de Sem. Até havia, né, uma maldição em cima dos povos de Cã, que eles serviriam aos seus irmãos, ok? Então aqui nós vemos aí o povo relativizando a aliança feita com Deus. Então o fato é que Israel não deixou de ser bênção para as outras nações, independente da situação que eles viviam. Tanto é que se você for ler Ezequiel, capítulo 22, do 1 ao 5, o resumo seria o seguinte: Deus fala para Ezequiel que a cidade de Jerusalém, o povo de Israel, era um povo assassino, que tinha atitudes vergonhosas, fabricantes e adoradores de ídolos. E nos olhos de Deus, eles eram culpados e impuros diante dos olhos do Senhor, ok? Então, quando nós olhamos para isso e nós vemos que Israel não deixou de ser
bênção para as outras nações, olha para você ver o que diz Deuteronômio, capítulo 32, versículo 10. Olha para você ver. Deus os encontrou perdidos no deserto, numa região onde haviam animais ferozes. Olha para você ver. Chegou perto, ou seja, Deus, né? Chegou perto, cuidou deles e os protegeu, como se fossem a menina dos seus olhos. Então você vê o cuidado com Deus concernente à nação de Israel. Se você pega também o dos objetivos muito claros, né, tanto de Israel quanto no Novo Testamento, é um objetivo em comum, né? 1 Timóteo capítulo 2, versículo 4, que vai dizer: Ele quer que todos sejam salvos e venham conhecer a verdade. Então, nós temos um ponto em comum, tanto no Velho quanto no Novo, que as nações e povos venham ao conhecimento da verdade, ok? Subtópico de número 3, a contribuição de Israel para o mundo. Então aqui nós vamos ver a questão da preservação do Antigo Testamento, tá bom? Muito devido aos escribas que preservaram, interpretaram e escreveram, redigiram, né, os textos bíblicos do Antigo Testamento. E daqui nós temos algumas nuances, por exemplo, a Septuaginta, século 3 a.C. a século 1 depois de Cristo. Nós temos aí a Bíblia hebraica escrita em grego, porque o grego koiné era a língua cultural da época, tá bom? E isso foi escrito em Alexandrias, porque tinha muitos judeus que fugiram para Alexandria, no Egito, tá bom? Então vamos lá. Aliás, eu disse errado aqui, ó, século 3 a século 1 antes de Cristo foi escrita a Septuaginta, tá bom? E nós temos também as Targums, né, ou os Targums aramaicos, que está aí do ano 597 a 538, então eu tenho aí um período do exílio babilônico, tá bom? Então nós temos traduções e comentários da Torá e os profetas. Nós temos também o Talmud, que é um estudo, é aprender, é a interpretação da lei. Então você vai ver esse período aí entre 450 a.C. a 500 depois de Cristo, nós temos o Talmud, são conselhos também que tem aí. A Midrash, que é a exposição doutrinária e homilética das escrituras redigidas em hebraico e aramaico, que era uma das línguas também, inclusive a língua de Jesus. 100 a.C. a 300 depois de Cristo. E temos a Torá propriamente dito, que são os primeiros livros da Bíblia do Antigo Testamento, que tem aí seus principais 613 mandamentos, tá bom? Então aqui é a contribuição de Israel para o mundo, de preservar as escrituras. Isso nós nem falamos do Concílio de Jâmina, né, que foi fundamental para os judeus em preservar os livros que eram considerados inspirados e outros apócrifos pelos judeus, tá? A Bíblia hebraica, e também os pergaminhos do Mar Morto, aonde até então os escritos mais antigos datavam de 900 depois de Cristo. E aí, com os achados do Mar Morto, nós encontramos aí uma gama de milhares de escritos, tanto do Velho quanto do Novo. Não são os originais, são redigidos, mas são mais antigos do que os de 900 depois de Cristo. E daí nós temos aí uma percussão aí de século I antes de Cristo até o século III depois de Cristo, né? Então você vê aí uma gama de escritos que são fundamentais e especiais e que provaram que a Bíblia realmente não sofreu nenhum ataque, nenhuma modificação
significante, tá bom? Vamos lá, o tópico de número 2 vai falar do amor de Deus para com as outras nações. Johannes vai dizer que desde o início Deus mantinha seus olhos em todas as nações e povos. Isso é fato, já começamos a entender lá com a história de Abraão. E aí, nós vamos ver aqui, como o autor deixou bem claro, tanto o capítulo 40 ao 55 do profeta Isaías, e nós temos que entender o seguinte, por que ele citou isso? Porque Isaías, do capítulo 40, versículo 3, até o 66, versículo 24, nós temos aqui temas como misericórdia, como consolo, restauração e o reino sobre o governo do Messias. Isso tudo dentro desses capítulos de Isaías. Nós vemos também a ida do profeta Elias à casa dessa mulher, de Sarepta, e também do profeta Jonas, propriamente dito aqui. Então nós vamos falar um pouco mais sobre isso. E dentro dessa questão também, nos livros proféticos, nós vemos profecias de restauração e de dias futuros. Ou seja, tanto os profetas maiores, que são 4, e os profetas menores, que são 11, que ao todo engloba uma gama de 15 livros de profetas maiores e menores, nós temos mensagens proféticas tanto para Israel quanto para Judá, mensagens essas que são baseadas em sermões, visões, experiências, julgamentos, advertências. Também nós temos perdão e renovação. Então nós vemos tudo isso dentro dos livros proféticos da Bíblia, ok? Então há uma preocupação de Deus para com as nações, e isso é muito claro no Antigo e no Novo Testamento. Então vamos lá. Então esse subtópico de número 1 diz muito bem sobre essa preocupação de Deus em falar através dos profetas, tá bom? Subtópico de número 2 vai dizer assim, ó, a viúva de Sarepta e o profeta Elias. Aqui nós vamos ver que Elias profetizou uma grande seca, ou seja, se você pega o capítulo 17, versículo 1, a Bíblia vai dizer que ele profetiza que nem orvalho e nem chuva cairá sobre Israel. Com isso, nós vamos ver que há um castigo ambiental sobre Israel. E assim, Deus, após enviar ele para o ribeiro de Querite, ser alimentado por corvos, quando o rio se seca, ele diz, vai para a cidade de Sarepta, a casa de uma viúva que era muito pobre. Daí ele vai para lá, e quando ele chegou, ela estava preparando a última comida, ou seja, ela tinha um pouquinho de azeite, um pouquinho de farinha, e ela iria preparar a última refeição da família. Então eles não tinham mais nada para comer. Lembrando que aqui nós estamos falando da Fenícia, ok? Então olha para você ver, tudo no capítulo 17, o versículo 12 é muito importante para essa compreensão da missiologia. Ela vai dizer para o profeta, quando o profeta indaga, você vai, prepara o seu alimento, mas você faz para mim um bolo com esse pouco de azeite, esse pouco de farinha e traga para mim. E ela vai dizer assim, ó, juro pelo seu Deus vivo, ou seja, o Deus de Israel não era o Deus dela. Ela não servia a ele, ela apenas conhecia pelo falar, ou talvez não, porque ali ele estava representando a nação de Israel. Então ela diz, ó, o Deus é seu. Se você está dizendo que ele é vivo, então eu juro pelo seu Deus vivo que não existe possibilidade nenhuma de eu fazer algo a mais a não ser aquilo que eu já tenho dentro de casa. Então a perspectiva dela é que nada iria acontecer, porque esse Deus vivo não era dela, era do profeta Elias. E o versículo 12 deixa bem claro isso. O versículo 14, o profeta Elias, após ouvir isso, ele expõe uma palavra profética para a vida dela. Ou seja, não acabará a farinha e o azeite até que o Senhor
mande a chuva. Lembrando que nos primeiros versículos é ele que fala através da sua palavra que não cairá orvalho e nem chuva. Mas na questão da volta da chuva, ele fala: não acabará o azeite e nem a farinha, até que o Senhor mande a chuva. Então era Deus que escolheria o momento certo, a hora certa, dele enviar a chuva ao povo. Então era Deus que estava colocando na balança o tempo da missão de Elias, o tempo de arrependimento do povo, o tempo de restauração. Então assim, ele, Deus, liberaria a chuva. O profeta, entendendo que haveria de ter uma punição pelos pecados e pelos erros, a forma de atingir Israel era através da chuva, porque atrapalha a colheita, atrapalha a plantação, atrapalha todo tipo de criação. Então ele fere naquilo que a nação de Israel sente mais orgulho, que é o plantar, que é o cuidar, que é o criar, ou seja, é Deus depois que vai dar a ordem para que essa chuva caia, porque é no tempo dele e na hora dele e é no momento certo de Deus, tá bom? Então o versículo 15 vai deixar muito bem claro, do mesmo capítulo 17 de 1 Reis. E tiveram comida por vários dias. Então o que nós podemos resumir até aqui? Que a experiência gera milagres. A experiência dessa mulher gerou milagres. Uma experiência de pobreza, uma experiência de falta de alimento, uma experiência de quase morte, uma experiência única que gerou milagres. A fome dessa família gerou fartura e a morte gerou a vida. Por quê? Porque logo em seguida, após essa maravilhosa manifestação de Deus, o seu filho fica doente, o profeta intervém, e aí nós temos uma conclusão muito clara no versículo 24 do reconhecimento, assim como aconteceu lá em João capítulo 4, versículo 42, do subtópico de número 3 da unidade 1, aonde diz: agora não é mais por causa do que você disse para a mulher samaritana, que nós cremos, o povo da cidade falou, mas porque nós mesmos o ouvimos falar e sabemos que ele é de fato o Salvador do mundo. Essas palavras que ecoaram anos à frente foi reconhecida por essa mulher de Sarepta, porque ela diz também: nisto conheço agora que tu és homem de Deus e que a palavra do Senhor na tua boca é verdade. Então nós compreendemos e entendemos que a boa notícia foi aceita, reconhecida e aderida à vida daquela mulher. Então os atos de experiências, ou seja, após experiências traumáticas dessa mulher, olha que lindo, ela vivenciou o amor do Deus vivo. O mesmo Deus vivo que ela questionou, dizendo para o profeta o seguinte: juro pelo seu Deus vivo. Agora ela está vivenciando, através de experiências traumáticas, o amor do Deus vivo. É por isso que Deus age na coletividade, mas age na individualidade também. É por isso que eu disse no começo que é preciso acreditar no amor de Deus, ok? Então vamos lá. Entendendo toda essa questão, vamos aqui para a história de Jonas. Nós saímos da individualidade para entrar na coletividade. Nós saímos de um ponto específico de Sarepta para uma cidade grande, em evolução, em expansão. Aqui nós vamos ver que Jonas foi um dos poucos missionários bíblicos para os estrangeiros. Então, o tema do livro de Jonas é a misericórdia de Deus para com todos os homens. Aqui também nós entendemos que Jonas recebeu uma ordem específica
de ir a Nínive, uma cidade que era a capital da Síria, uma capital muito importante. Só que, de importâncias que ela também tinha de perversa, cruel e imoral. Aqui nós vemos em Jonas, capítulo de número 1, versículo 2, uma ordem de Deus: vá e grite contra ela. Contra ela. É a cidade de Nínive, especificamente. Porque a maldade chegou aos meus ouvidos. A maldade é um ato, é uma ação. Ou seja, Deus ouviu o clamor das pessoas que estavam sofrendo os males que outras pessoas estavam fazendo. Então, como é que ele ouve algo? Quando alguém reclama, quando alguém grita, quando alguém clama. A maldade dos homens chegou aos ouvidos de Deus. E maldade se especifica na ação. O capítulo 3, versículo 2, porque aí do capítulo 1 ao 3 nós temos o episódio do grande peixe, né? E no versículo 2 do capítulo 3 vai dizer o seguinte: vá ao povo e pregue a mensagem que vou dar a você. Então é muito claro, é muito objetivo a missão do profeta Jonas. Só que tem um porém aqui. Quando você lê Jonas capítulo 1, versículo 3, eu citei o capítulo 1, citei o capítulo 3, né, porque o 2 é intermediário. Voltando lá para o capítulo 1, versículo 3, quando ele recebe a chamada, o que ele vai dizer? O versículo 3. Jonas se aprontou, vírgula, mas fugiu do Senhor, indo para outra direção. Aqui nós temos uma problemática. Por quê? Por que nós temos um problema? Porque ele se arrumou, ele se preparou, ele fez que ia, ele se revestiu, ele se capacitou, ele tinha bagagem, Deus confiou isso a ele. Mas ele se apronta para ir para outra direção. Então isso cabe um alerta aqui para nós como professores, como professoras, como ministros da casa do Senhor, como homens de Deus e mulheres de Deus. A responsabilidade que Jonas sentiu foi tão grande que mesmo estando preparado, ele decide fugir da presença do Senhor indo para outra direção, que é Tarsis. Algumas traduções trazem como Espanha. O fato é que ele vai para outra direção. Ou seja, você se preparou, você fez curso, você fez a faculdade, você fez isso, você fez aquilo, mas na hora da chamada, na hora que Deus fala, agora é o momento, você diz, não, eu não estou preparado, mande para outro, mande para outra, peça que outro faz, e enfim, você fica jogando a responsabilidade que é sua para outras pessoas, outorgando essa responsabilidade para outras pessoas, e não é assim. Então eu vejo muitas pessoas assim, pessoas que são preparadas, capacitadas, mas na hora que recebe uma responsabilidade, essas pessoas preferem se esconder dentro de um barco. E quando ela está dentro de um barco, como Jonas estava, ela pensa, para que eu vou fazer alguma coisa? Já tenho o comandante. Para que eu vou fazer alguma coisa? Já tenho os marinheiros que vão fazer por mim. Então, eu com toda a minha capacidade, com toda a minha sabedoria e inteligência, eu vou ficar aqui escondidinho aqui, porque aqui é o meu lugar. Então, você vai ver que a história não termina bem para Jonas, ok? Então, nós temos que tomar um pouco de cuidado concernente a isso. Voltando àquela questão, é preciso acreditar no amor de Deus. Assim como a viúva de Sarepta, agora aqui é uma cidade. E aí você vai ver, vamos lá para o texto, porque resume aquilo que o autor já está nos especificando no subtópico de número 3, a última parte aqui, ó. Você vai ver que no capítulo 3, versículo 6, quando Jonas entra na cidade, uma cidade grande, de caminhada de 3 dias, de uma ponta a outra, e o rei fica sabendo, a Bíblia diz que o rei
se levanta do seu trono, retira a sua capa, o seu poder, a sua autoridade, se veste de pano grosso, ou seja, algumas traduções de veste de sacos de cinza, tá? E o versículo 6, né, que é o capítulo 3, versículo 6, vai mostrar essa realidade. E não somente o rei, porque no versículo 7, ele vai ordenar também aos seus ministros, não somente a eles, mas às pessoas e animais, que não comam, não bebam, e também todos, animais, homens, mulheres, se vistam de panos grosseiros ou de saco de cinza. E assim, ore a Deus de maneira fervorosa e abandone. É o rei que está falando para o povo. O rei ouviu a mensagem. E abandone os seus maus caminhos e as suas maldades. Isso tudo no capítulo 3, versículos 7, 6 e 7, tá bom? E aqui, no capítulo de número 4, versículo 2 ao 11, você começa a entender algumas questões que levaram Jonas a fugir. Ele vai dizer assim, ó, capítulo 4, versículo 2 de Jonas. Fiz tudo para ir a Tarsis, ou Espanha. Eu sabia que és sempre paciente e bondoso. Eu sei que o Senhor é paciente e bondoso e misericordioso. Então eu sabia que és sempre paciente e bondoso e que está sempre pronto a mudar de ideia e não castigar. Jonas queria ver o castigo daquele povo e Deus não queria. É preciso acreditar no amor de Deus. Jonas queria o castigo. Deus falou assim: não, eu sou bondoso, eu sou misericordioso. Eu posso mudar de ideia e não castigar mais essa nação se ela se converter e se desviar dos seus maus caminhos. O versículo de número 11 vai dizer que Nínive, onde há 120 mil pessoas, algumas traduções vai dizer que não sabe discernir a sua mão direita da esquerda, né? Ou a sequência direita, esquerda e direita, não me lembro agora. Mas aqui as melhores traduções vão dizer que aqui são crianças, 120 mil crianças. Isso nos dá a entender que essa cidade tinha aproximadamente 600 mil pessoas. É uma capital da Síria, é gigantesca. 600 mil pessoas, 3 dias de caminhada, 120 mil crianças. Quando a boboreira cresce sobre Jonas e que no outro dia Deus manda o bicho ainda e come aquela boboreira e o sol pega na cabeça de Jonas e deixa ele atordoado, ele tem mais dó e mais piedade porque ele é um egoísta, um mesquinho. Ele tem mais dó e misericórdia da boboreira que ele não plantou, ele não cuidou, ele não regou, do que de 120 mil crianças e animais e adultos que estavam naquela cidade e necessitavam de salvação. Jonas se mostra mesquinho, egoísta e também um homem cruel, porque ele arma a barraca em prol de ver a destruição daquela cidade. E assim nós vemos que Deus age de forma diferente, ok? Então a gente fecha esse bloco entendendo, depois é bom analisar isso daqui mais de pertinho, o texto, para que você explane e extraia algo mais belo aí do que a gente já falou aqui, tá bom? Então vamos lá. O tópico de número 3 vai falar sobre alianças entre Deus e a humanidade no Antigo Testamento. Então, dentro desse aspecto da aliança de Deus, nós vamos ver o seguinte: a criação havia ficado sujeita ao pecado. Então, Deus precisava providenciar por meios para redimir o quê? A humanidade. E não somente redimir essa humanidade, mas também
restaurar a comunhão perdida. 1 Pedro 1, 19 e 20, o versículo 19, vai dizer o seguinte: vocês foram libertos pelo precioso sangue de Jesus. Então aqui Deus estabeleceu algumas alianças. Lembra que nós falamos na outra aula a questão da aliança de Abraão com Noé? Quando Abraão recebe a promessa e a aliança, já era algo que já havia acontecido com Noé. A aliança que Deus fez com Noé, o sinal da aliança era o arco-íris. O sinal da aliança para com Abraão era o que? A circuncisão. Então nós vamos ver que há promessas e bênçãos espirituais para Noé e também promessas e bênçãos espirituais para Abraão, ok? Então aqui, para a gente fechar esse bloco aqui, essa parte, o subtópico de número 1, que fala sobre a aliança, olha para você ver o que diz Lucas 22 e 20, passamos tanto por ele e às vezes não percebemos. Este cálice é a nova aliança. Este cálice é a nova aliança feita por Deus ao seu povo. Aliança que é garantida. Qual que é a garantia dessa aliança? Pelo seu ou pelo meu sangue, porque é Jesus que está falando. Garantida pelo meu sangue, que dou em favor de vocês. Então, isso são as palavras de Jesus. Então, qual é o símbolo da aliança? O símbolo da aliança não é o arco-íris. O símbolo da aliança não é a circuncisão. O símbolo da aliança é o sangue de Jesus. Então, a aliança é feita através de um ato simbólico na ceia do Senhor. Então, esse é o pacto que Deus faz dessa nova aliança no sangue de Jesus. Porque nós só vamos compreender isso quando nós vemos aqui o subtópico de número 2. Aliança incondicional e condicional. Dentro da incondicional, que pertence a Deus, é de Deus e parte de Deus, nós temos o quê? Uma disposição. Enquanto na aliança condicional, nós temos uma proposta, que é condicionada. Dentro da incondicional, dentro dessa aliança incondicional, nós temos uma disposição da parte de Deus, porque ninguém o obriga, ninguém o coage, né, a fazer alguma coisa. Não. Ele, obrigando-se em graça, né, o texto vai dizer, por um juramento irrestrito, a conceder de sua própria iniciativa bênçãos para aqueles com quem compactua, ok? Então, isso parte de Deus, é uma aliança incondicional, é Deus que decide fazer aliança com Abraão, com Noé, através de Jesus, é aliança. Aqui, a condicional, ou seja, essa aliança que Deus faz com o seu povo, ela é incondicional, mas também ao mesmo tempo é incondicional, ao mesmo tempo condicional. Na condicional, depende do homem. Por que depende do homem? Porque nós estamos dentro de uma proposta, dentro de um contrato condicional e mútuo, ou seja, pertence a mim e a você esse contrato. E dentro dessa questão, existem condições pré-estabelecidas dentro desse contrato, que promete bênçãos especiais a indivíduos e coletividade, tá bom? Desde que se cumpra perfeitamente certas condições, requisitos básicos. Mas também, dentro dessa proposta, dentro desse contrato, existe também as punições, caso não haja o cumprimento, ok? Então nós temos aqui que o plano de Deus, dentro dessa questão da aliança, abrange toda a humanidade. O seu alvo é revelar a sua glória a
todos os povos. Então, para que não seja bagunçado, Deus faz uma aliança e através dessa aliança ele faz com que o Messias nasça e ele também estabeleça uma nova aliança no seu sangue, ok? Então eu queria fechar aqui em 2 Coríntios capítulo 5, versículo 14, que vai dizer: o amor de Deus nos constrange. Em uma outra tradução melhor, vai dizer: porque somos dominados pelo amor que Cristo tem por nós. É por isso que eu fecho com essas duas frases. É preciso acreditar no amor de Deus. O usuário de droga tem salvação. O alcoólatra tem salvação. O mau pai tem salvação. Deus tem salvação para toda casa. Deus tem salvação para toda a família. Deus tem salvação para toda a humanidade. Deus tem salvação para todo indivíduo. É preciso acreditar no amor de Deus, porque somos dominados pelo amor que Cristo tem por nós. 2 Coríntios capítulo 5, versículo 14, ok? Então aqui encerramos mais uma aula maravilhosa, abençoada. Espero você na próxima aula junto conosco. Compartilhe o nosso vídeo e fique com Deus. Até a próxima, se o Senhor nos permitir, e tenha uma semana abençoada em nome de Jesus. Amém?